Meus amigos, trazendo um tema que deu o que falar ontem aqui no nosso Morning Show, porque, acreditem, o governo voltou atrás sobre a cobrança do imposto de herança sobre planos de previdência privada. Tema esse que nós apresentamos, porque não denunciamos em algum grau aqui no nosso Bom Dia Pra Quem, editorial de ontem, abrindo o Morning Show, e o imposto estava na minuta da regulamentação de reforma tributária, mas foi retirada pelo governo depois da repercussão negativa, meus amigos. Olha só, e a gente segue adiante, claro, abrindo essa discussão, recuo nítido do governo nesse sentido. Fizemos aqui, trouxemos o tema ontem aqui, ampliamos, começamos o programa e não bastou um dia, já deram aquele puxar no freio de mão. Mano Ferreira. Mostra mais uma vez a bateção de cabeça, a falta de estratégia política clara e de rumo claro por parte do governo federal no ajuste de suas contas e na condução das reformas. Ficar sinalizando, um dia olha para um lado, no outro dia olha para o outro, é péssimo para não apenas a relação política, mas também para os investidores. Quando você faz esse tipo de sinalização dúbia, quando você não tem clareza de rumo, você afugenta investimento, porque você faz com que as pessoas desconfiem de qual será o cenário concreto no médio e longo prazo. Portanto, má condução política é também prejuízo para o país. PP fazendo a cara de poucos amigos aqui, parece que chupou um limão. É por aí, PP? Não, eu discordo, mano. A questão estava em discussão no Congresso Nacional. O governo recebeu a influência dos estados, né, que queriam realmente regulamentação do imposto sobre herança, que os estados, bom lembrar, Marinho, são os responsáveis pela cobrança e por recolher o imposto sobre herança, né? E voltou atrás depois de um tempo. Isso foi parte da democracia. Não tem nada a ver com falta de rumo ou falta de projeto para o Brasil. O projeto para o Brasil foi dado na reforma tributária aprovada pelo Congresso. Quer complementar, Beraldo? Finalizando aqui para a gente seguir em frente. Só para dizer o seguinte, primeiro, essa questão da herança é tratada no Brasil como algo, parece que o dinheiro os herdeiros ganham na loteria. Apareceu aquele dinheiro lá. Não. O dinheiro foi, alguém trabalhou, ganhou o dinheiro, pagou imposto, constituiu um patrimônio e na hora que ele vem a falecer, ele quer transferir aquilo para os seus herdeiros, que é muito legítimo. E aí usam o exemplo dos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, primeiro, você trata ali com uma isenção de até 12 milhões de dólares. Então, você só tem uma tributação sobre herança, que é uma tributação federal, a partir de 12 milhões de dólares de herança. E qual era o propósito dessa tributação? Era que o americano, que tem todas as oportunidades de se desenvolver por conta própria, ele não seja estimulado a criarem dinastias onde ele fica improdutivo. No Brasil, não. O Brasil é só para arrecadar. Então, eles querem arrecadar mais imposto em cima daquele dinheiro que já pagou imposto para se transformar num patrimônio. Mas leva o exemplo dos Estados Unidos. Leva o exemplo dos Estados Unidos, Beraldo. Nos Estados Unidos, o imposto sobre herança pode chegar a 40%. Na França, acima de 12 milhões de dólares. Sim, mas a realidade dos Estados Unidos. No Brasil, o que seria 12 milhões equivalente ao Brasil? Vou pedir aquela licença. Aí você vê que faz sentido taxar licença imposto. aqui, PP, só para a gente anunciar o nosso retorno. Para você que está nos escutando, claro, na Rede Jovem Pan de Rádio aqui, 10 horas e 53 minutos. Debate a todo vapor, aquecido aqui no Morning Show, 10 horas e 53, entre PP e Beraldo sobre a taxação de heranças, que estava ali no bojo da reforma tributária, retirado depois da repercussão péssima aí para o governo federal, e é um recuo claro nesse sentido. Finalizando aqui a discussão para a gente seguir em frente. PP, você estava com a palavra. Não, assim, os Estados Unidos, por exemplo, é um exemplo. Né? 40%, pode chegar até 40% a alíquota do imposto sobre herança. Na França chega a 50%. O Beraldo colocou um ponto, realmente. Nos Estados Unidos, a faixa de isenção chega a 12 milhões de dólares. Qual que seria o equivalente a 12 milhões de dólares no Brasil? Essa é a discussão que nós temos que fazer. E eu vejo o projeto de lei que foi apresentado interessante, porque a alíquota aumenta de acordo com o valor da herança. É isso aí. Quer complementar rapidamente, Beraldo? Não, só para finalizar. Finalizando. Essa questão da tributação, você pagar para o Estado pelo fato de você ter falecido e ter deixado, às vezes, um apartamento para os seus filhos, coloca os filhos, os herdeiros, na seguinte situação. Você ganhou um imóvel e aí, de repente, o Estado só deixa você concluir o inventário daquele falecido se você pegar no dinheiro e pagar, em alguns estados, 8% do valor do imóvel. Por que isso? Como é que você vai
viabilizar a vida desses herdeiros nesse país que é extremamente injusto com aquelas pessoas que trabalham e querem produzir. O Beraldo está preocupado em viabilizar a vida dos herdeiros, né? Eita. É legal. Mas isso é um problema urbanístico. A quantidade de imóveis que nós temos abandonados muitas vezes é em função desse tipo de burocracia que você não consegue resolver a herança do imóvel. Lembrando que herdeiro é filho e filho há de ser protegido depois de tudo que você construiu ao longo de uma vida. Claro que é um debate aí que a gente viu que também tem as suas nuances, os seus pontos de contenção, e a gente vai estar sempre trazendo as atualizações nesse sentido aqui no Morning Show.